Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Quem está feliz com Jesus aí? Aleluia. Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Se parássemos para meditar certinho assim mesmo, todo dia é dia de testemunhar, não? A grandeza do Senhor nas nossas vidas, porque a cada instante Ele tem cuidado de nós, a cada instante Ele se faz presente, mesmo que nós não enxergamos, mesmo que nós passa despercebido aos nossos olhos, mas a cada instante Ele cuida, e Ele guarda e está conosco, amém? Muito bem, recebi hoje uma missão que não é muito fácil, mas Deus sempre dá graça. Hoje à tarde recebi o convite para estar ministrando aqui, mas Deus é bom, Deus é fiel. A mensagem já estava preparada que era para outra oportunidade, então houve uma troca, estaremos ministrando hoje para a honra e glória do Senhor. Aí no seu lugar mesmo, eu quero que você acompanhe junto comigo, aí mesmo na televisão, o tema da mensagem de hoje: os dons e a vocação são irrevogáveis. Vamos ler aí Romanos 11, versículos 25 ao 29, que diz assim, Paulo dizendo aos romanos, né? Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos, sábios em si mesmo, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, até que haja, salvação aos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades, as impurezas. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, ele está falando para os romanos, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, a escolha, amados por causa dos patriarcas, Paulo estava falando para os romanos. Quanto à eleição, Israel, os judeus são amados por causa dos patriarcas. Por quê? Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. São irrevogáveis. E eu quero, nesta noite, falar um pouquinho de alguns escritos que Deus tem ministrado ao meu coração, tem me inspirado, sobre os dons e as vocações dentro dos patriarcas, Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou que são imutáveis. Se Ele deu para você, é seu. Veja bem, ninguém pode tirar nem os dons, nem as vocações que Deus dá para alguém. Diga para o irmão que está do seu lado, se Deus te deu, é seu. Você pode até não usar, mas é seu. Os dons e as vocações de Deus para as nossas vidas são irrevogáveis. Mas o que é vocação? Vocação é o que nasce no coração e que se desenvolve através de situações. Se manifesta e você vai descobrindo que tem. A vocação vai se descobrindo aos poucos, passo a passo. Por exemplo, dar aulas. Recebe uma oportunidade de dar aula para as crianças. Vai lá e fica, nossa, legal, eu me dou bem nisso. Ou nossa, vamos fazer tal coisa? Mas eu nunca fui, nunca fiz. Você vai ver, você tem um talento, tem uma vocação para aquilo. Rapaz, não é que eu me dou bem nisso daqui? Isso é vocação. Vocação de Deus para as nossas vidas. O dom é diferente. Independente de estar bom, se estar ruim,
Ele está sempre presente, está dentro, está impregnado. Dom é notório. Então, dom é notório, está em nós. Vocação se desenvolve passo a passo, dia após dia. Estão comigo até aqui? Amém? Muito bem. E eu quero falar aqui, existem 4 virtudes patriarcais, que são elas: fé, submissão, prosperidade e administração. Se você ler o livro de Gênesis, se você estudar os patriarcas, que foram eles, alguns deles, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, você vai encontrar essas qualidades neles. Fé de Abraão, submissão de Isaac, você vai ver a prosperidade de Jacó e você vai ver a administração de José. Isso é dons e talentos, dons e vocação que Deus deu para os patriarcas. E dentre essas 4 virtudes que garantem para Israel até hoje o direito de ser uma nação vitoriosa, próspera, conquistadora. Estas 4 virtudes mantêm o quê? A aliança de Deus com Israel. Através do quê? Dessas 4 virtudes que foram geradas lá atrás nos patriarcas. Patriarcas porque é pai, né? Pai de nações. Foi promessa de Deus que foi feita a Abraão e para sua descendência, né? Abraão recebeu a promessa de pais de multidão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó, que seu nome foi mudado para Israel. E de Israel veio as 12 tribos. Então a promessa de paternidade que foi feita a Abraão se cumpriu, né, nessa linha. E dentre elas vem José na sequência, né, dentre os 12 filhos de Jacó, sendo aí, né, essa vocação de administração. Fé é dom, submissão é vocação, prosperidade é dom, administração é vocação. Essas 4 virtudes estavam presentes na vida desses patriarcas, e através dessas virtudes, Deus fez aliança com o povo de Israel. Por isso que hoje é chamado, uma nação separada, uma nação diferenciada na terra, porque Deus tem algo, graças a essas promessas, a essa aliança que foi feita lá atrás. 4 patriarcas que selaram bem essas 4 virtudes patriarcais, e delas foram geradas uma aliança com Israel, uma aliança eterna. Por causa desses patriarcas, o povo de Israel será sempre uma nação vitoriosa, vencedora. Por causa desses patriarcas, toda a família de Israel, pelos séculos dos séculos, tem uma aliança com Deus mantida, um pacto com o Senhor e a sua bênção. Olha só, tudo isso por causa de uma atitude tomada, de uma decisão. Veja bem, e se você tiver essas virtudes, né, nas nossas vidas, a bênção do Senhor nos acompanhará. Ela será conosco. A bênção de Deus alcançará a sua família, como alcançou a de Abraão. Da mesma forma como a fé de Abraão esteve em ação, se você colocar a sua fé também em ação, nas mesmas proporções, Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. As nossas atitudes de hoje, temos que entender isso, garantirão bênçãos para as gerações de amanhã. Foi isso que aconteceu com Abraão. Abraão creu na sua promessa: sai da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, e lá eu farei de você uma grande nação. E ele creu que a promessa era para si, mas também desenvolveria para a sua geração. Quando você veio aqui nesta noite, no mundo espiritual, você já está emanando bênçãos para sua casa e para sua família. Você crê?
que através da sua atitude de sair da sua casa, estar aqui hoje, pela sua fé que você tem em Cristo Jesus, Deus já está abençoando o seu lar, a sua casa? Porque Deus, Ele é fiel. Se você se entrega a Ele, Ele cuidará de ti. Se Ele vem em primeiro lugar, as demais coisas Ele cuida. E esse cuidar entra a sua família, entra a sua saúde, entra o seu financeiro, entra os seus sentimentos, entra o seu espiritual, entra o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Deus quer fazer algo diferente com o seu povo, com a sua igreja. Uma coisa é certa: se você quer ter uma vida abençoada, você está no melhor lugar neste momento, que é na casa do Pai. O melhor lugar de você estar é aqui na presença do Senhor. Como diria o salmista, mais vale tantos e tantos dias na sua casa do que em qualquer outro lugar. Mais vale um dia na presença do Senhor do que tantos outros em qualquer outro lugar. E olha o que diz o Salmo 133, versículo 3. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Aleluia. Olha só, eu quero fazer só um pequeno comentário sobre esse versículo que me chama muita atenção. Esse Monte Hermon, naquelas regiões, durante o dia faz muito calor, mas porém à noite faz muito frio. E esse monte, esse Monte Hermon, é um pico alto. À noite o seu pico ele congela, mas durante o dia, com o calor que se faz, ele derrete a geleira e sai escoando pelo monte abaixo. E ali embaixo ele torna um caminho. Lá na frente, ele desemboca mais 4 riachos, que desemboca nessa. Mas, esse orvalho que cai, que vem falando aqui no Salmo 133, como o orvalho do monte de Hermon, esse orvalho que cai, essa geleira que derrete, ela que dá início, que dá a nascente do Rio Jordão. Então eu quero dizer para você que o Rio Jordão é o único rio no mundo que não tem uma fonte, brota na terra, mas a sua fonte vem do céu. Por isso que Naamã não entendeu quando o profeta disse: ei, mergulha lá no Rio Jordão. Ele fala: poderia mergulhar em tantos outros rios, mas que é mais limpo, que é mais puro. Mas ele não entende o mistério de Deus, que as coisas de Deus só vai acontecer quando a fonte, quando o manancial vem do céu, vem direto do trono de Deus para as nossas vidas. E aqui em Salmo 133 vem falando que essa fonte que vem dos céus, que paira sobre ali Sião, através do monte. Sião aqui está representando a sua igreja, representando o seu povo. E ali o Senhor Deus dá a sua bênção. E ali o Senhor Deus abençoa o seu povo, abençoa a sua igreja. E a vida para sempre. Aleluia. Deus seja louvado. Eu quero falar um pouquinho da fé. Dessa fé de Abraão. Essa fé que o fez destacar de tal forma, intitulando-o como o pai da fé. O primeiro patriarca a demonstrar essa primeira virtude foi Abraão. O dom e vocação foram duas coisas que marcaram essa família patriarcal. Abraão, como eu já disse, tinha o dom da fé. O dom da fé. Quem tem o dom da fé, ouve a voz de Deus e a pratica sua vontade, independentemente do momento e da circunstância. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, não foi porque ele saiu da sua parentela e foi para uma terra prometida. Mas ele é conhecido pela sua fé porque quando Deus pede:
o que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho, vai ali. Abraão, pega o seu filho e oferece ele para mim em holocausto. O que ele tinha de mais precioso foi o que Deus requereu. Mas vamos entender esses processos. Vamos entender. A fé, esse sem está errado aí, tá? É com S. A fé, aliás, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Concorda? É a palavra de Deus que diz assim, não é? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Veja bem, se Deus fala ao seu coração, você ouve e simplesmente pratica. Ouve e cumpre. Isso é fé. Isso é fé. É ouvir a palavra e colocar em prática. Diga assim comigo: ouvir e praticar. O dom da fé levará você a experiências sobrenaturais. O dom da fé levará você a experiências sobrenaturais. Foi pela fé que Abraão ofereceu o seu filho Isaque. Às vezes a gente não entende, não compreende quando fala, foi pela fé que Abraão fez isso, fez aquilo outro. Mas eu vou tentar aqui, dentro daquilo que o Espírito Santo me colocou em meu coração, em poucas palavras, tentar explicar para você que a fé vai mais do que um panorama de fé. Vai muito mais além do que isso. Olha só, Abraão sabia quem era Deus. Uma coisa que eu e você precisamos entender é que Abraão foi para o Monte Moriá consciente de que Deus tinha um cordeiro preparado. Quando Deus fez a promessa, quando Deus falou para ele: Abraão, prepara as coisas, pega o seu filho e oferece ele em sacrifício para mim, ali naquele altar. Abraão já sabia que tinha um cordeiro preparado. Diga assim: eu preciso conhecer melhor o Deus que eu sirvo. Olha para o irmão que está do seu lado, diga assim: eu preciso conhecer melhor o Deus que eu sirvo. Abraão sabia quem era esse Deus. Abraão sabia. Por isso que ele é considerado o pai da fé. Abraão era um homem de experiências com Deus. E quando ele chega perto do monte, Isaque pergunta para ele: papai, aqui está o altar, aqui está a lenha, mas o cordeiro, aonde está? Abraão diz: o cordeiro Deus proverá. Convicção daquilo que você ouve, convicção de ter certeza do Deus que você serve, que Ele te levanta, que Ele te separa para fazer algo em específico e não vai deixar você na mão, não vai deixar você sozinho no meio do caminho, como é natural do homem. O homem é assim, te faz promessa, mas no meio do caminho apareceu algo melhor ali, te descarta. Mas com Deus não. Com Deus é diferente. Deus te conhece. Sabe quem você é. Sabe das suas qualidades. Sabe dos seus defeitos. E o que Ele planeja para você, é para você. Os dons e talentos e vocações, é para você. Reaja, desperte. E viva o que Deus tem para você. Ele não vai te deixar você sozinho no meio do caminho. Amém? Glória a Deus. Veja bem, Abraão sabia pela fé que Deus tinha um cordeiro preparado. Por quê? Porque algum tempo atrás Abraão tinha se encontrado com Melquisedeque. Abraão sabia. Melquisedeque era o próprio Deus. Melquisedeque era o próprio Deus, uma tipificação de Jesus Cristo.
E tempos antes de ele pedir o seu filho em sacrifício, Abraão teve esse encontro com ele. E ele sabia que tinha, através ali daquele ato, daqueles dois, desse encontro, ele sabia que tinha um cordeiro preparado. Olha só que interessante. Abraão, quando encontrou Melquisedeque, ele deu o dízimo de tudo o que tinha para Melquisedeque. E o que Melquisedeque deu para ele? Deu pão, diga assim, pão e vinho. Melquisedeque deu para ele pão e vinho. Pão e vinho foi a primeira ministração da ceia na história humana, através daquela atitude, daquele momento. E quando Abraão recebeu pão e vinho, ele estava recebendo o Cordeiro de Deus. Abraão recebeu o corpo e o sangue de Cristo naquele momento. Eu mostro para você na Bíblia. Olha só, Lucas 22, 19 e 20 diz assim: depois, pegou o pão, Jesus, pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Fazei isto em memória de mim. Depois do jantar, do mesmo modo, ele deu a eles o cálice do vinho, dizendo: este é o meu cálice. É a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Esse pão e vinho aqui, que Jesus estava ceando com os seus apóstolos, era Jesus lá, simbolizado através de Melquisedeque, ceando com Abraão. Abraão era um homem de intimidade com Deus. Às vezes passa despercebido para a gente, mas para a gente começar a ligar o quebra-cabeça, iremos ver que quão pequenininho somos a nossa fé, quão medíocre às vezes é a nossa atitude diante de um Deus que é tão lindo, maravilhoso. Mas talvez você se pergunte: Jesus não estava lá naquele tempo patriarcal. Ele estava assim. Abraão já sabia que Deus havia preparado um cordeiro. Abraão era um homem de intimidade com Deus. Ele sabia que Deus havia preparado um cordeiro antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. E eu provo para você na Bíblia, porque Pedro também teve essa revelação. 1 Pedro 1, 19 e 20 diz assim: vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito, sem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Abraão sabia que tinha um cordeiro preparado. Por isso que ele não indagou. Por isso que ele, às vezes, temos só que agir. Deus fala no nosso coração, vai e faz. Não fica indagando, não fica se questionando, porque Deus sabe o que faz. Amém? Quando Deus fala no coração de quem tem o dom da fé, Ele prontamente atende, porque Ele sabe que Deus já tem um cordeiro preparado. Ele sabe quem é que lhe está lhe pedindo um cordeiro. Ele reconhece a voz do Todo-Poderoso. Precisamos abrir os nossos ouvidos espirituais. Precisamos abrir os nossos ouvidos da fé. A igreja de Deus nos tempos modernos, nos tempos atuais, carece de fé, carece mais dessa sensibilidade espiritual. Porque é mais fácil você crer na realidade do que crer no sobrenatural. E vamos tratar disso daqui a pouco. Ora, ter o dom da fé significa estar incondicionalmente ligado em qualquer momento ou circunstância com a vontade de Deus. Isso é ter fé. É estar ligado, independente da situação. Se está bem ou se está ruim. Mas a fé tem que estar antenada, ligada no Senhor.
conhecer quem Deus é. Você só pode dar o que Deus quer se você conhecer quem Deus é. Você só pode dar o que Deus quer de você quando você realmente conhecer quem é Ele. Abraão só teve essa atitude de fé porque ele sabia quem era o Deus que ele estava servindo. Muitas vezes nós deixamos, não fazemos ou paramos porque não conhecemos o Deus que servimos. Olha, é por isso que muitas pessoas, quando chegam à questão da fé, elas duvidam, se colocam como incrédulas. Elas dizem, não é bem assim, não é isso aí, essas coisas não estão certas. Começar a duvidar, a querer indagar-se. Sabe por quê? Porque elas só olham apenas para as circunstâncias do que Deus está pedindo. E não conhecem o que Deus pode dar. Muitas vezes os nossos olhos só estão voltados para aquilo que nos é cobrado, que nos é exigido. Mas se nós levantarmos os olhos da fé lá na frente, veremos a abundância de Deus preparada, o banquete preparado, a bênção preparada para nós, para o seu povo. Tudo é questão de visão. Tudo é questão de como você encara, você enxerga as coisas. O que Deus tem, o que Deus te pedir, saiba que. O que Deus te pedir, saiba que. O que Ele está pedindo é muito menor do que aquilo que Ele pode te dar. Ele pediu um filho para Abraão, pois deu a ele uma nação inteira. Ele pediu um filho para Abraão. Abraão, me dá o seu filho. E Deus tinha preparado uma nação. Ele tinha preparado um povo santo, separado, escolhido, para ser chamados de filhos de Abraão. Precisamos entender melhor o que Deus está nos pedindo. Se Deus te pede um caminho de fé, trace-o, siga-o. Se Ele pede tudo que você tem, dê, porque certamente Ele te dará tudo o que Ele tem. Certamente Ele te dará tudo o que Ele tem. Agora, quem vai ganhar com isso? Ninguém vence Deus no dar. E a sua fé? Como está a sua fé? Veja só, foi a fé de Abraão que garantiu a Israel um pacto de vida abundante. Se o justo viverá pela fé, eu venço pela fé, eu vivo pela fé. Quem anda pela fé vence, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Como que você vai vencer o mundo? Você vai vencer as barreiras, os obstáculos, se os seus olhos estão voltados para a realidade do dia a dia, para a circunstância que sempre está ao contrário. Difícil bater um ventinho assim para te empurrar a seu favor. Geralmente sempre é ao contrário. Mas Deus é fiel. Aleluia. Temos que aprender uma coisa, temos que dizer para o nosso problema que ele não é grande, porque grande é a nossa fé no Deus que é maior do que ele. A sua fé tem que ser maior do que os seus problemas. E em quem pode todas as coisas, em quem você pode todas as coisas. A sua fé está agarrada num Deus que é maior que os seus problemas, que pode todas as coisas. Temos sempre que ter essa convicção em nosso espírito, em nossa alma, em nossa mente, no nosso coração. Veja bem, você vai passar a viver de vitória em vitória, porque você vive pela fé. Que fé é essa? É uma grande fé? Não, não é uma grande fé. Qual referência que Jesus usou para referir-se à fé?
Um grãozinho de mostarda. O que é um grão de mostarda? Uma semente. Jesus usou uma semente para referir-se à fé. Olha, é uma analogia do que é fé. Porque a fé é uma semente. E toda semente, para gerar fruto, ela tem que cair na terra e morrer. A semente precisa cair na terra e morrer para dar os seus frutos. Para as coisas acontecerem. Senão ela somente vai ser uma semente. E o que isso significa? Por isso que o mundo não entende, por isso que é loucura. Porque às vezes, até mesmo nós, a igreja, duvida. As pessoas agem de acordo com o que está diante dos seus olhos. Elas agem pela realidade. Sendo que na verdade das verdades, a sua fé é a fé da verdade. A sua fé tem que ser a fé da verdade. Que fé é essa? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então a sua fé tem que ser Jesus. E a verdade da fé acima da realidade do mundo. E a verdade da fé tem que estar acima da realidade do mundo. A realidade da fé está acima da realidade do mundo. Pare de olhar as coisas pelos olhos humanos, pela realidade, pelas circunstâncias, mas comece a olhar pelos olhos da fé, da realidade, da verdade, que é a fé em Jesus. Deus seja louvado. Olha, saiba você de uma coisa: se você está passando por um momento como este, em que dá a impressão que os seus inimigos já triunfaram, que as coisas não estão dando certo, que você já morreu, que não tem jeito, é nessa morte que vai brotar a vida. Isso se chama renovo. Isso se chama renovo. Se você chega à morte por Jesus, Ele te dará vida. Então, quando as coisas começarem a querer dar errado, não se preocupe, tenha fé. Tenha fé. Porque esse é o processo da fé. Como que Deus vai provar a sua fé, se não mandar uma adversidade, se você não passar por uma circunstância, por uma prova? A prova vem para ser testada a sua fé. E é aí, nesse momento, onde a sua fé é testada, como foi a de Abraão, como exigiu de Abraão muita fé. Quando chegar esse momento, que às vezes parece que é morte, que às vezes parece que é perca, é aí que nasce a vida. A sua fé morreu. A sua fé morreu. Aí vem o renovo de Deus para a sua vida. Aleluia. Você tem que estar firmado na fé de Abraão. Por isso que Deus mandou que Abraão levasse Isaac. Por quê? Deus mandou levar Isaac para ele morrer. Proposta era de morte. Mas espera lá, Deus não queria derramar sangue de gente, não. Não era a morte física dele. Mas Deus estava dando uma mensagem para nós. Se você quer ter fé para vencer, é como uma semente, ela tem que morrer. Mas quando ela morrer, ela vai produzir um milagre na sua vida. É aí que nasce o milagre. É aí que entra o milagre. A proposta de Abraão, ao levar Isaac, era para que ele, quando chegasse lá, até o último instante de prova, Abraão não duvidou. Abraão em momento nenhum duvidou. Porque ele conhecia o Deus que fez a promessa de que ele teria filhos por herança.
e dali sairia nações. E mesmo que houvesse o derramamento de sangue, que não era o propósito de Deus, mas mesmo que houvesse, Abraão sabia que aquele que ele servia tinha todo o poder e autoridade para ressuscitar o seu filho novamente. Ele sabia, ele tinha a certeza e a convicção de que Deus sabia o que estava fazendo, mesmo ele sem entender, porque às vezes nós não entendemos o agir, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes não entendemos, mas às vezes as coisas acontecem, não é para a gente entender, mas é para a gente crer, é para a gente acreditar, é para a gente não duvidar, é para a gente fortalecer a nossa fé. E quando então tudo estiver no altar, quando tudo estiver diante do Senhor, no altar, assim como estava Isaac, o milagre acontece, o cordeiro proverá, a provisão de Deus entrará, em nome de Jesus. Então qual é o segredo? É confiar. Qual é o segredo? É não duvidar, é ter fé. Olha, estava Jeremias lá no calabouço, preso, final de tudo, final do seu ministério, estava lá acorrentado no calabouço. O Senhor resolveu visitá-lo. Ele disse: calma aí, meu querido, o pessoal está pensando que você morreu, o pessoal está te dando como morto, mas clama a mim e eu vou lhe mostrar aonde você vai parar. Te mostrarei coisas grandes e firmes que você não sabe, mas eu vou te mostrar. Ei, o renovo de Deus quer te alcançar, renovar a sua esperança, renovar a sua fé, as suas forças, para que você possa continuar nessa jornada, nesse caminho. Isso me faz lembrar de Elias, um grande profeta do Senhor, que tinha acabado de destruir 750 profetas, 400 de Baal e mais tantos outros, todos os profetas ali que se levantaram, uma coisa linda, maravilhosa, fez uma oração e o fogo caiu do céu, consumindo o holocausto, mas porque uma mulher falou: eu vou te matar, ele entrou em depressão, fugiu para o deserto, se escondeu numa caverna, pediu a morte. E quando ele pensava que era o seu fim, pensou que já tinha chegado ao final, o Senhor aparece a ele, diz: ei homem, come desse pão, beba dessa água, porque a tua jornada não termina aqui. O que eu tenho na tua vida não chegou no fim. Levanta e vai. Ei, você que está prostrado, levanta-te, diz o Senhor para ti nessa noite. Levanta-te, põe a sua fé em ação, creia, receba um renovo e prossiga, porque não é tempo de parar, não é tempo de olhar para trás, mas é tempo de crer, é tempo de acreditar de que Deus, aquele Deus que você serve, é o mesmo de ontem, e Ele se faz presente na nossa vida, e o céu se abre para você, o céu está aberto para a sua igreja, para o seu povo, para Ele derramar a sua glória, a sua unção, o teu poder, para você ser diferente, para você ser mudado. Ei, às vezes nós nos contentamos: nossa, que legal, recebi uma revelação de Deus, nossa, que legal, recebi uma profecia, nossa, Deus me falou com isso tudo aqui, Deus falou comigo na Bíblia. Ei gente, espera lá, Deus tem muito mais experiência, Deus tem muito mais para nós, mas é preciso morrer, para que a sua fé venha revigorar, para que a sua fé venha ser igual à fé de Abraão.
uma fé viva e eficaz. Aleluia. Tenha fé em nome de Jesus, amém? Deus seja louvado. Quero que você se coloque sobre seus pés nesse momento. Aleluia. Eu quero que você, nesse momento, feche os seus olhos. Eu quero que nesse momento você coloque a sua fé em ação. A palavra foi ministrada, a palavra foi dita, foi lançada. E como foi dito aqui, a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. É o seu momento com Deus. Esse Deus no qual nós servimos é um Deus que traz a cura, a libertação, é o Deus que age no íntimo, no interior, é o Deus que traz as causas impossíveis se tornar realidade, é o Deus que faz os céus e a terra parar para o seu povo caminhar para a vitória. Esse Deus quer algo diferente de ti. Esse Deus lindo, maravilhoso, quer algo diferente com você. Que seja a partir de hoje algo diferente. Que seja a partir de hoje dessa mensagem, que venha ser como um renovo no seu coração. Mas é o seu momento com Deus, é a sua fé. Creia que o cordeiro já está preparado. Creia que Deus proverá o cordeiro. Creia que o impossível se tornará realidade. Creia que o teu Deus não está de mãos amarradas, que o seu Deus não está com os ouvidos tampados para que não possa te ouvir. Creia que Ele é o grande eu sou. Creia que Ele é a sua fonte de vida, a sua esperança. Creia que Ele é o seu Senhor. Creia que Ele é o dono dos céus e da terra, e que se tudo está em perfeita ordem e harmonia, é porque Ele tem sustentado, é porque Ele tem conduzido. Tenha fé. Tenha fé. Esse mundo, as coisas se conquista pela fé. O mundo material, de repente, é pela sua força, pelo seu esforço. Mas o mundo espiritual, você se conquista pela fé. A sua família rendendo aos pés do Senhor é pela sua fé. Aquele sonho daquela conquista material é pela sua fé. A cura para você, para sua casa, é pela sua fé. É pela sua fé que as coisas se tornam reais, visíveis. É através da sua fé que Deus age a teu favor. Que fé é essa? Aleluia. Peça para Deus renovar. Que o Espírito Santo nessa noite venha trazer um renovo no seu coração. Comece a adorá-lo. Diga a Ele: Senhor, eu preciso te conhecer melhor. Diga: Senhor, eu preciso te conhecer melhor. Posso clamar pela fé, posso chorar pela fé, posso tocar. toque os céus. Pela fé, tudo é pela fé. Aleluia. Não há muralha, não há nada que ficarão de pé diante de mim. põe a tua fé em ação, crente. Estou firmado, Que a sua fé bem está firmada Cristo pra na fé da verdade, em Jesus Cristo. a luz em mim. Aleluia. Glória a Deus. Não há muralha Aleluia. que ficarão Aleluia.
isso. Entre no mundo espiritual com fé, sabendo que Deus está preparado para te ouvir. Entre no mundo espiritual. Cristo pra sempre. Aleluia. Tenho a luz. O Espírito Santo renova o teu povo. Espírito Santo renova essa fé, Senhor. Que o teu povo venha sair daqui, Senhor, avivados na tua fé. Em nome de Jesus, Senhor, crendo com a certeza no coração de que tu és conosco, que nós não estamos sozinhos. Aleluia. Tenha fé, igreja. Pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Tu és lindo. Obrigado, Senhor. Ensina-nos a morrer, Senhor, a cada dia, para que a nossa fé venha a ser viva. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Deus seja louvado.